Pessoal, aqui é o professor Vanderlei, tá, do Cefet, Unidade Varginha. Hoje vamos dar continuidade então ao nosso curso aí de CNC. Já estamos aí em centro de usinagem, né? Fizemos uma aula aí sobre faceamento, mostramos aí o faceamento com o comando FANUC, mostrando o faceamento aí com o comando Siemens, né? Mostramos até uma subrotina no Siemens, né? Com o Sinotrem. E hoje vamos mostrar um subprograma, né, com dois subprogramas em uma pecinha um pouquinho mais completa, né, uma parte de um molde, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Então para a gente fazer essa peça, a gente vai fazer uso aí da chamada aí de subprogramas, que, né, a sintaxe é o seguinte: você coloca M98, né, depois que você colocou aqui então todas as informações, né, sobre avanço, né, deslocamento, ferramenta, né, e aí você chama então com M98, né, e aí vem a sintaxe aqui, P e o L. O P, ele é, nesse caso aqui, né, o primeiro vem o P, que é o número do subprograma. Você vai, né, você vai chamar. E o L é quantas vezes você vai estar repetindo ele, tá? No simulador que a gente vai mostrar para vocês hoje, ele funciona aqui ao contrário, né? Tá? Primeiro o número de vezes que você vai repetir, depois o número do programa. Mas ele é previsto aqui também, né? Pelo código ISO, né? Pelo dialeto ISO. Então aqui, ó, M98P05, então vou repetir 5 vezes e o programa é O003, tá? O O não aparece. Se fosse o programa, por exemplo, O3000, seria 3000 aqui, tá? E com 5 vezes sendo repetido. Então a peça que a gente vai fazer é essa aqui, tá? Então a questão é, você tem aqui, vai ter que retirar uma grande quantidade de sobre metal. Se você pegar essa ferramenta aqui com o raio de 10, né, o diâmetro de 20, e já vim fazendo, né, esse perfil, ele não vai retirar o material daqui, e aqui também vai sobrar um pouco, tá? Aí você teria que fazer uma outra operação aqui, né, de faceamento, retirando o resto do material. Não é muito usual, tá? Então eu pensei assim numa estratégia, não fazer uso aí do CAN e nem do Sinotrem por enquanto, né? Depois eu vou dar uma estudada aí em programação parametrizada para ver se tem uma outra saída, mas por hora, o que ocorre aqui? Diferente do que aí a gente tinha na G71, né? Pro torno, que a gente dava então lá o diâmetro final e descrevia o perfil interno, ele ia, né? Ia retirando aqui pouco a pouco a peça, né? Aqui eu não tenho essa função, né? Para eu passar para ele o valor desse retângulo e depois digitar esse valor aqui e falar, ó, vai arrancando para mim aqui de 3 em 3 até chegar lá. Eu consigo fazer esse subprograma arrancando de, né, 3 em 3 até chegar embaixo. Aqui eu teria que descrever todas as funções para ele, né? No Sinotrem, no Siemens eu consigo, né? Eu tenho algumas rotinas já prontas, né? Que eu venho e coloco, né? Alguns ciclos que eu venho e coloco, então, essa ilha, vamos dizer assim, né? A distância e quanto que ele vai arrancar aí por passado, que facilita bastante, né, a programação. No CAN também é tranquilo, mas o CAN vocês vão ver que vai gerar muitas linhas, né? Um programa como esse, mais um bolsão aqui, uns furos, pode gerar aí 500 linhas. Hoje a gente vai fazer uma programação com 2 subprogramas, eu acredito que não vai ultrapassar, se ultrapassar vai ser pouco 30 linhas, tá? Para a gente fazer aí então essa programação. Então o que eu fiz? Eu joguei isso aqui no CAD, né? No caso eu usei o Inventor, né? E depois eu fiz um offset, aumentando aqui um pouquinho, né? Jogando aí com 5 para cá, para eu retirar a primeira passada com uma ferramenta aqui de 20 a de 25, né? E fiz até um teste, fiz um círculo e foi passando para ver se ela arrancava tudo, tá? Só que eu não posso, tá, fazer aqui um raio maior, porque senão eu mato a peça, né, antes da segunda operação. Então o que eu fiz? Peguei ela, fiz um offset, né, essa externa aqui, ó, joguei com 5, offset de 5. Lá no Inventor é estender, se eu não me engano, tá? Não tem no CAD é offset, né? Só que aí eu quis dar uma mexida também aqui nesse raio. O que eu fiz com ele aqui? Ó? Eu fiz um arco aqui de 20, de forma que ele começa aqui num ponto que não vai, né, atrapalhar depois com a outra ferramenta para ele fazer o 20, e nem esse chanfro, tá? Então ele pode fazer esse perfil
que não vai, tá, comprometer o outro. Então aqui eu vou pegar uma ferramenta de 25, né, uma ferramenta de topo de 25 milímetros de diâmetro, né, a ferramenta vai estar aí no material que vai estar aí em PDF para vocês, né, o link para você baixar. Entra lá no catálogo, vê as condições de corte, foi as que eu usei, tá? Talvez eu reduzi um pouco, né? Eu arredondei para baixo, para a gente estar fazendo esse exemplo. Aí depois que você fez essa primeira operação, né? A gente vai arrancar de 3 milímetros descendo aqui a peça, né? Então a gente vai arrancar de 3 em 3, vão ser 5 passados, então, fazendo o perfil externo, depois esse perfil interno. E aí, depois ele vem com uma ferramenta. Aqui eu poderia pegar uma ferramenta com um raio de 10 e um diâmetro de 20. Mas como aqui eu tenho um raio de 7 e um de 4, eu acho que se eu pegar aqui uma ferramenta de 10 e ele dá conta de retirar todo o excesso aqui, ó, vai ficar melhor, tá? Para ele, né, garantir então esses raios aqui. Uma ferramenta então com 10 com raio de 5, ele consegue fazer esse de 4 aqui, tá? Senão vai dar uma diferença pequena. Tá certo? Então vamos lá para os nossos programas. Então aqui está o programa principal. Vai entrar lá, vai digitar, né? A gente já falou disso, né, na aula passada, né? O plano aqui XY, milímetro, coordenada absoluta, né? Avanço milímetros por minuto. G53 vai ser a coordenada da máquina, né? Ele vai lá no G0, no Z0, H0 para trocar a ferramenta, né? Vai estar no H0 lá, né? Vai estar no ponto 0 da máquina em Z. Vai pegar a ferramenta 1, né, que tem um diâmetro de 25, a troca automática. Depois eu vou colocar o G54, é onde, né, a gente vai usar o corretor para colocar aí o raio da peça, no comprimento da peça. Tá? Depois a gente já vai descer com ela com 17 menos 17, porque se ela tem 25, ela tem 12,5 de raio. Né? Com mais 4,5 ela fica fora aqui, ó, para ela poder descer e não tocar lá. Tá? Então nesse momento eu não preciso preocupar aqui com o G41. Aí eu venho com o G0, com o G43, para considerar aqui, então, o comprimento da ferramenta, né? Aí ele vai pegar no H1, no corretor 1, né? No comprimento e no raio, e vai estar um Z3. Depois ele vai descer até o Z0, já com um avanço de trabalho, né? Com F2050, que foi calculado, tá? Aqui no catálogo. Chegando isso, já posicionou, eu já vou chamar o primeiro subprograma, que vai ser, ele vai repetir 5 vezes, né? E o programa é O6000, tá? Então ele já está aqui. Depois que ele terminar o programa, ele devolve a ferramenta para cá, ele sobe 50 para o eixo para trocar a segunda ferramenta. Então vamos ver aqui o primeiro subprograma. Então ele vem com G91, porque G91, porque aqui vai ser coordenada incremental, para ele poder, em cada passada, descer 3, tá? Em Z, ó. Então Z menos 3 vai descer aqui com esse avanço, tudo aqui vai ser com esse avanço, né? Aí depois no segundo bloco eu já tiro o G91, põe a coordenada absoluta, para ele chegar aqui, né, ó, no X5, no Y5, porque no perfil final vai ser X10, Y10. E aí, então, o G41, né, Y5, X5, Y5, agora que interessante esse aqui, ó. No N30, tá, ele vai ser o X5, Y65, tá vendo? Eu estendo uma linha lá e uma aqui, ó, onde ele cruzar, eu uso essa coordenada e coloco o C do champo, só que eu tenho que colocar aqui com vírgula, tá? C10, aí ele vai vir até aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com esse raio, ó. Eu vou estender essa linha lá e essa vai parar aqui, ó. Vai ser quem? O X90 e o Y65. Olha lá, o X90 e 95, vírgula R7. Ele já faz, tá? Aí que é só fazer o chanfre e aqui também é o mesmo procedimento, termina aqui. Depois, no segundo momento, a gente vai colocar o raio aqui, né? Tá? E depois ele vai voltar, né? Ele vai voltar aqui para o X5, né? E depois com o G40, não precisa mais compensar o raio, ele vai para o X17, o Y-17 está aqui. E depois ele sobe de novo, né? Para o Z50, para o eixo com M5, porque a ferramenta está rodando, né? Diferente lá do contorno. E eu venho com a segunda peça, tá vendo aqui? Eu já coloquei T2, M6. Algumas máquinas não aceitam no mesmo bloco, tá? Mas o simulador aceita. Então, eu já coloquei aqui T2, M6, vem com G54. Esse G54 também é o corretor, tá? De repente você tem, esse dia eu vi um vídeo, né? Você tem lá, então, um centro de usinagem, você tem uma mesa grande e você tem várias peças lá, né, para se usinar. E elas são, né, são iguais. Então, você pode usar o G54 para a primeira ferramenta, para a primeira peça, para a segunda, já que são iguais, né? E aí você usa a mesma programação, só muda aí o ponto, né,
o ponto 0. Seria uma das utilizações. Aí você tem então aqui o G0, o Y0, e você vem então para o G43. Agora nós já pegamos aqui a segunda ferramenta, tá? Que está na altura 2, né? No diâmetro 2, a gente vai colocar o raio. Um Z3, depois eu deixo ele até o ponto 0 e chamo o programa, vai chamar ele 5 vezes o programa 1000, tá? E depois ele finaliza aqui. Então vamos lá, vamos ver o programa 1000. Aqui agora eu já vou usar, tá? Você pode usar a ferramenta de 20. Eu tinha usado a ferramenta de 20, depois eu voltei aqui para a ferramenta de 10, o que dobrou um pouco a minha rotação, né? Dobrou a rotação, mas eu achei que ficou um pouco mais adequado em função desses raios aqui, tá? Então ele chama aqui o subprograma 2, vem com o G91, vai descer Z3, já que tem 5, né? 5 vezes 3, 15, certo? A rotação 1534, e aí ele vem fazendo aqui a posição 1, né? Ele vem mostrando aqui cada uma das posições. Vou deixar esse material para depois vocês, né, vão olhando com calma aqui, ó, tá? E depois ele volta para o X0 e Y0, que seria esse ponto aqui, tá? Que a ferramenta já não vai, né, não vai pegar mais. E depois ele vai subir, né? Ele vai para o... Ele está no Y10, X10 aqui, depois ele vai para esse ponto, né? XY, né? X0, Y0, e depois ele vai, né, ele vai finalizar e vai voltar aqui, vai subir 50 e vai finalizar o programa. Então vamos lá para o nosso simulador, né, para a gente ganhar aí um tempinho. Bom, então tá aqui o simulador, tá? Estou entrando nele agora, então eu vou já fazer o referenciamento aqui, X, Y e Z. Eu fiz aqui um tutorial, tá, gente? Depois vou deixar aí, ó, passar para o PDF. Ele não está tão detalhado quanto, né, o da aula anterior, porque agora eu posso pular algumas etapas que quem já teve acesso ao primeiro material fica mais tranquilo. Bom, eu referenciei, agora eu vou habilitar aqui a chave para edição, tá? Vamos colocar aqui então a peça. Ó, material bruto. Eu venho aqui, então aqui vai ser 95. Aqui vai ser 70. Posso deixar aqui com 40, né? Eu chamei de 30, 40, 30. Que não vai fazer muita diferença, mas vamos chamar um aço de médio carbono, tá? 1040, 1035. Vamos substituir 70, 95. Isso aqui não precisa preocupar. Vamos dar OK. Vamos mudar a forma também de fixar, porque por grampo não vai dar, né? Vamos colocar aqui uma morsa. Aí eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Perto de 11, tá bom? Isso aqui não corresponde só a 11, tá? Ele acaba indo mais. Ainda não entendi muito bem o que significa esse 11 aqui, eu não sei. Tá? Mas se eu colocar aqui os 15, parece que a peça fica toda para fora, né? E fazendo assim ele não toca aqui. Então vamos dar OK. Então agora o que a gente tem que fazer? Colocar as ferramentas, né? Vai trabalhar com duas ferramentas só. Eu já editei a ferramenta. A primeira tem um diâmetro de 25. Então ela é de topo. Eu já vou puxar ela aqui para a posição 1. Tá? A segunda, tá? Ela tem um diâmetro de 20, eu vou editar ela então, tá? Eu vou editar ela aqui, ó. Eu vou colocar ela com diâmetro de 10. E aí, para ela ficar editada, eu tenho que salvar, tá? Aí salvei, eu vou buscar ela aqui, ó. Eu vou salvar aqui na posição 2. Programação na T1, T2. Eu posso dar OK, não preciso carregar nada aqui por enquanto. Mas se eu der um zoom aqui, ó, ela já vai estar ali, ó. As duas já estão lá, tá? Então, perfeito. Agora eu já posso pensar aí na operação do preset, né? Passar aí as coordenadas de trabalho, né? As referências da máquina já foi feito no início. Agora ele precisa aí do ponto 0 para fazer o uso de 54. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer é o módulo MDI, tá? Eu venho aqui em programa, MDI, poderia chamar o programa primeiro também, tá? Posso chamar o programa aqui, ó. Só que eu já estou em MDI, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui então, a primeira ferramenta, ó, T01 M6. Eu insert, então você cedilha Enter e venho aqui em Start. Vai colocar a ferramenta lá, ó. Colocou a ferramenta 1. Vou dar um zoom aqui. Perfeito. Agora eu já posso, né, aproximar aqui a ferramenta. Lembrando, né, que na máquina eu uso o jog, eu uso o volante, né? Encostou, vou lá aqui, eu vou fazer uso disso aqui, pelo menos dessa vez, né? A gente já mostrou como que é o preset. Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar no posicionamento rápido. Vou colocar nesse ponto que a gente vai colocar como 0. Na verdade é esse pontinho aqui, não é bem aqui não, tá?
Olha lá, vamos dar um zoom ali para vocês confirmarem ali, tá? Aquele ponto a metade da peça, tá bom? Então agora a gente vai fazer aí o preset, tá? Bom, então depois que você encostou aqui a ferramenta, né? Nesse ponto, você pode vir então em posição, tá? Pode colocar aqui relativo. Aqui no caso já está o x0 e y0, porque eu já tinha feito, né, um preset aqui anteriormente, né? Eu estava relembrando, né, os procedimentos, então ele já gravou aí esses valores. Caso não, você viria aqui, né, iria digitar, por exemplo, x0, né? Ia colocar preset, y0 preset. No Z você não iria mexer. Feito isso, tá? Você não ia mexer aqui ainda não. Você ia vir aqui em Offset Setting, né? Ia vir aqui em Work, tá? Ia descer no G54 ali, ó. Tá? O G54. E colocar aqui, ó, x0. X0, vamos fazer aqui, ó. Só que antes disso aqui, a gente tem que vir aqui em Offset, tá? E ver se está tudo certo aqui, ó. Ferramenta 1, 120, 0, 12,5 o seu diâmetro, o seu raio, tá certo. Ferramenta 2, seu raio 5, nós colocamos de 10, tá certo. Comprimento 120. Se não tivesse correto, você digitaria o valor e colocaria aqui, ó, ia clicar em Input, tá? Dando certo isso, eu volto aqui em Work, desço aqui no G54, né? Vou colocar aqui então meu X0, medir aqui, ó. Desço para o Y, coloco Y0 e coloco medir. Para o meu Z, toma cuidado, não vai colocar Z igual a 0 não, tá? Você vai colocar Z igual ao comprimento da ferramenta, nós vamos usar lá o G43 depois, tá? Então Z, peraí, vou corrigir aqui, ó. Z120, né? 102 não. CAM Z120, tá? Medir. Opa, medir, tá? Agora a gente volta aqui, não sei se isso vai implicar alguma coisa que eu cliquei errado aqui. Vamos voltar aqui em posição. Vou colocar em todos. Aqui está no 00, tá perfeito, tá? Então eu vou agora aqui em jogue, vou subir em Z, aqui é rápido, tá? Vou subir rápido, subir. Vou chamar a segunda ferramenta, tá? Se eu quiser chamar o programa agora antes da segunda ferramenta, aqui, ó, vou chamar o programa aqui, só que eu tenho que colocar aqui em Edit, tá? Diretório. O programa que eu fiz é o O0022, tá? Aí o outro programa é o 6000 e o 1000. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O programa O1000, esse aqui, tá? O1000 é o subprograma, tá? Ó, o R, o C, tá? Eu tenho outro subprograma que é o O6000, né? Tá aqui, olha lá, subprograma, tá? Acho que eu escrevi até errado ali, né? Mais subprograma. Então vamos voltar lá para o O022. Tá aqui. Agora eu vou chamar a ferramenta 2, então, no modo entrada manual de dados aqui, o MDI. Então eu vou colocar ele aqui, vem programa, MDI. Agora é T02, tá? T02, M6, EOB insert ou C cedilha enter, tá? E o ciclo start aqui, ó. Eu não coloquei aqui, mas ele já está com a segunda ferramenta. Olha, trocou a segunda ferramenta. O movimento eu não peguei aqui, mas né, deu para sentir, deu para perceber vestígios, né, da troca. Bom, feito isso, agora então a gente vai no posicionamento rápido, né? Que é uma facilidade desse simulador, né? Lá na prática não, você vai ter que encostar, né? Fazer todo aquele processo. Então, posicionamento rápido, tá? Vamos lá agora em posição relativo, ó. Aqui também já está tudo zerado, tá? Então eu já vou aqui em Offset Setting e vou no Work, mas só que já está no Work, tá? Porque aqui é o G54. Então eu vou ali, ó, vou colocar aqui, ó, X0 medir, tá? Y0 medir, pode ser pelo seu teclado aí também. Aqui Z120 medir, posição, para a gente ver como é que tá aqui. Se eu colocar todos aqui, ó, vai estar zerado, perfeito. Vamos subir aqui no jogo pro Z, tá? Tá subindo.
E a gente já pode então, tá, voltar aqui em programa. Temos que fechar a porta, tá? Eu posso, vamos dar uma zoiada, como diz o pessoal aqui por cima, né? E vamos abrir aqui então, ó. Eu posso também tirar a máquina aí, tá? Tirar a máquina da exibição, né? Vamos dizer assim, ó, né? Vou mostrar a máquina. A gente pode ir aqui para ver de frente, né? Só que aí eu tenho que tirar a máquina para a gente ver aí de frente. Não mostrar a máquina, tá? Olha aí, aquele 11 que eu falei para vocês, né? Que se eu for arrancar 15, aquele 11, né? Fosse correto, ele não ia deixar aqui, então, né? A ferramenta iria bater aqui na morsa, então não corresponde muito. Eu vou virar aqui um pouquinho, tá? A porta já está fechada, então eu vou aqui em alto e já vou começar o programa. Depois eu vou desligar o som. Ó, vou vir aqui em exibir, vou tirar o som. Ele está em 100%, 100%, então ele está fazendo a primeira passada, né? Está arrancando 3 milímetros por passada. Vamos tirar também essa programação daqui, que não precisa ficar vendo. Podemos olhar um pouquinho por cima também. A resolução gráfica dele não está tão boa aqui Ele está vindo aqui nesse ponto aqui para ele descer o 3, tá? Para ele não descer aqui em cima, então ele desce aqui embaixo e chega aqui e faz de novo. Não vai fazer esse raio perfeito aqui que está com 10, né? Porque está com 25, mas tem uma sobra aí depois, né? Para ser corrigida com a ferramenta de 10. Então, gente, entre o programa principal, o subprograma, está na faixa aí de... Bom, deixa eu só confirmar aqui. Já que eu abro aí para vocês, ele vai estar... São 18 linhas aí no programa principal, mais 11 e 11, tá? 22 mais 18, né? Então, 40 linhas de programação para fazer essas operações. O que faltaria aí? Fazer um bolsão, né? Às vezes no centro, fazer uma pré-furação, fazer uma furação. Podia aumentar aí mais umas 40 linhas no máximo também, tá? Então, conseguiria fazer umas 80 linhas uma operação dessa. E depois precisaria fazer isso na prática para ver se realmente funcionou, porque quando eu fizer isso aí no CAM, ele vai dar um número muito grande de linhas, né? Mas a gente vai mostrar para vocês. Ele já substituiu a ferramenta, né? Já está com a segunda ferramenta. Ele já está no programa 1000, então já está, né? Finalizou então, gente, tá? Aí a peça já está pronta. Aqui, se eu não mostrar a máquina, eu consigo ver de cima, né? Então tá aí a peça, né? Tá? Fez a compensação de raio, né? Ela veio aqui, tá? Em 41, não ficou boa a resolução gráfica, mas a peça aí tá pronta. Tá, gente? Então, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Na próxima aula, então, a gente vai fazer isso aí com comando Siemens, tá? No Sinotrem, usando o Shop 1000. Vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo, tá? Número de, né? A gente tem um controle maior. E depois a gente vai usar também o CAM. Só que no Shop 1000 eu vou aproveitar e vou incrementar mais um pouco. Vou colocar um bolsão aqui, vou colocar, né, 4 furos, né? Colocar uma pré-furação e um furo. Podemos até colocar aí uma operação com rosca também, né? Nesses parafusos, tá, gente? Então, até a próxima aula. Até mais.